Neste momento, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aqui estamos mais uma vez para gravar mais este vídeo e falar desta feita da segunda lição da nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Então vamos falar dessa feita do arrebatamento da igreja. Vamos dar aqui uma rápida introdução, falando acerca do arrebatamento da igreja. Jesus disse em João 14, versículo de número 1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Isso é interessante porque Jesus está falando, podemos dizer assim, Jesus está fazendo uma promessa aos seus discípulos. Porque momento antes, Jesus estava falando para os seus discípulos que ele iria para o Pai, que um pouquinho e não mais os discípulos veria ele mais. Então os discípulos ficou muito ali preocupado com aquela palavra de Jesus, porque eles iam ficar sem a presença física de Jesus naquele momento, e ele estava acostumado, com a presença física do Mestre ali todo o tempo com eles. Jesus lhe conforta, ao mesmo tempo Jesus lhe dá uma palavra de conforto, porque Jesus disse que ele vai para o Pai, mas interessante que ele vai dizer assim, que eles não ficassem turbados os corações, porque ele estava preocupado, mas que eles tranquilizassem, porque ele iria, mas voltaria novamente para buscar eles. Que é interessante que Jesus vai dizer assim, para que, aonde eu estiver, estejais vós também. Meus queridos irmãos, é muito interessante porque Jesus ele promete e cumpre com as suas palavras. Então nós estamos embasados nessa promessa de Jesus, porque ele promete e lhe dá uma palavra de conforto aos seus discípulos. Interessante que mais na frente Jesus vai dizer também que não vai deixar eles órfãos, não deixaria eles órfãos, mas ele ia rogar ao Pai que mandasse um outro Consolador. Isso quer dizer que Jesus, enquanto estava aqui, ele consolava os seus discípulos em momentos de dificuldade, como estava consolando nesse momento, através desta palavra. E Jesus disse assim, eu vou pedir ao Pai, vou rogar ao Pai que envie um outro Consolador. E temos este privilégio, que o Consolador veio no dia de Pentecoste e mora conosco, está conosco. E ele diz assim, este Consolador que o Pai enviará, ele vos lembrará de tudo quanto eu vos tenho dito. Isso é glorioso. E a palavra de Deus diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então isso é glorioso, saber que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está conosco e ele vai entregar como um amigo do noivo. Nas próximas lições nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro e vai entrar nesse quesito sobre o amigo do noivo. Como um amigo do noivo, ele vai se encarregar de levar a noiva para o noivo, entregar para o noivo. Então, segundo as Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 7, ele diz assim, há um que resiste, o anticristo, o espírito do anticristo. E esse que resiste é o Espírito Santo, com a igreja. Assim, há um que resiste até que da terra seja tirado. Então ele é aquele que está conosco, nos protegendo e nos confortando, dando todo o devido apoio.
perdão. Ele chama João, na sua primeira epístola, capítulo 2, ele chama Jesus de advogado. E essa palavra advogado, no original, ela quer dizer paracletos. Isso quer dizer aquele que se compadece da nossa causa, ou que pegou a causa de alguém para ele. Então diz assim: filhinho, não peque, mas se pecares, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, né? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então isso quer dizer que está falando de alguém que pegou a nossa causa, ou se compadeceu da nossa causa, e pegou a nossa causa para ele mesmo, para advogar ela, para trabalhar naquela causa. Isso é muito interessante. Então vamos entender sobre o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja, ele é aguardado ansiosamente pelos crentes em Cristo Jesus. Então, irmãos, todo crente que tem o gozo da salvação, podemos falar assim, ele aguarda a Cristo a qualquer momento. Ele sonha com o arrebatamento da igreja. Ele almeja o arrebatamento da igreja. Então, quem está ligado, quem verdadeiramente espera este evento tão glorioso, toda vez que ele escuta falar do arrebatamento da igreja, não tem como não se alegrar. Ele se alegra. Por quê? Porque ele tem certeza da sua salvação, tem certeza da promessa de Jesus. Então não podemos perder as esperanças, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses 4,13, que alguns ali estavam perdendo as esperanças. E Paulo vai dizer: não seja como os demais que já perderam as esperanças. Então observamos que pessoas ali estavam perdendo as esperanças, mas quando Paulo conforta ele, falando acerca da segunda vinda de Jesus, da sua primeira fase, que é o arrebatamento, Paulo vai dizer que o mesmo Senhor desceria do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitariam primeiro. Nós, os salvos, seríamos transformados e arrebatados. Porque qual é o propósito do arrebatamento? É transformar e arrebatar. Por que transformar e arrebatar? Porque carne e sangue não herda o reino de Deus. E veja que ele diz assim: seremos transformados, arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Porque Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 15, 51. Ele diz assim: no momento em abrir em fechar de olhos, todos seremos transformados. Não é? Então depois os irmãos lê lá e vai entender. Então todos seremos transformados. Então transformar e arrebatar o encontro do Senhor nos ares. Mas o que me chama a atenção é que Paulo vai dizer no versículo de número 18, que ele diz assim: confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Está aqui, versículo 18 de 1 Tessalonicenses 4, ele vai dizer assim: portanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu quero dizer aqui algo. Quando alguém estiver, quem sabe, triste com algumas situações da vida, consola ele com estas palavras. Diz para ele: meu irmão, isso aqui é passageiro. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos em terras estranhas. Diz para ele que a nossa morada é no céu, nós não somos daqui. Eu sempre costumo falar que a eternidade, para o que estamos passando aqui, a nossa vida aqui é só um piscar de olho. Então, antes de querer desistir, parar, pense nisso, que a nossa vida aqui é um sopro só. Como eu vinha falando, irmãos, a nossa vida aqui é passageira. Nós estamos aqui
como se diz, como peregrino em terras estranhas. A nossa morada é no céu. E lá é para sempre. Grave isso. Nós vamos para o primeiro ponto, do primeiro tópico da lição, de número 2. Então, o que é o arrebatamento? Uma interrogação. O que é o arrebatamento? Então, o que podemos entender aqui é que o arrebatamento vai ser muito rápido. Né? Isso é muito interessante nós pensar sobre isso. O arrebatamento da igreja vai ser algo que vai ser muito rápido. Mas vamos entender. A palavra arrebatamento vem da palavra latina, raptus, que as Bíblias latinas traduzem com a palavra grega, arpazon, usada 14 vezes no Novo Testamento. A ideia básica aí é remover ou arrebatar repentinamente. Então, observe que é uma palavra usada pelos escritores do Novo Testamento em referência a roubo ou saque. Isso quer dizer que nós vamos ser tirados, levados pelo poder do nosso Deus. O Espírito Santo vai se encarregar de levar a igreja. A lei da gravidade não impedirá de forma alguma de nós subirmos para o céu. Agora, só voltando um pouquinho atrás, porque como eu vinha falando para os irmãos, a palavra arrebatamento vem da palavra latina, raptus, que ela é comparada com a palavra grega, né, que é a Bíblia latina. Isso quando se trata da Bíblia latina, que se trata da Vulgata, que é a palavra, a Bíblia que foi escrita em latim, é a Vulgata. Toda vez que você ouvir a palavra Vulgata, você vai entender que é a Bíblia em latim. E é traduzida com a palavra grega, que quer dizer arpazon, que a ideia básica que é arrebatar repentinamente. Isso quer dizer que vai ser muito rápido, porque essa palavra grega aqui ela vem da Septuaginta. É outra palavra interessante, porque alguém me pergunta assim, pastor, o que é a Septuaginta? A Septuaginta é a Bíblia que Jesus usou, é a Bíblia escrita em grego, a Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego, mas nós não vamos entrar nesse quesito agora, deixa para uma outra ocasião. Então ela é comparada, as duas palavras, a Vulgata, que é a Bíblia em latim, e com a Septuaginta, que é a Bíblia escrita em grego. Isso é interessante, porque nós temos duas traduções aqui. Nós temos duas linguagens, melhor dizendo, latim e grego. Então a palavra em latim já vai dar o sentido de raptar, arrancar. Vamos ser levados rapidamente. Como também isso é comparada com o grego, quer dizer arpazon, que a ideia aqui é remover ou arrebatar. Quer dizer, vamos ser tirados dessa terra. E o que nos chama a atenção aqui é que é a rapidez desse arrebatamento. Porque dá o sentido aqui que vai ser muito rápido. Isso alguns historiadores dizem que dá de 5 a 7 milésimo de segundo. Eu já tentei algumas vezes dar uma pausa no cronômetro e não consegui. Toda vez que eu ia tentar parar, sempre dava mais de 1 segundo e sempre passava de 1 segundo. E eu não consegui parar em milésimo. Então eu consegui entender com isso que isso era muito rápido a vinda de Jesus, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a igreja, quer dizer, o arrebatamento. Que interessante que no arrebatamento, que é a primeira fase da segunda vinda de Jesus, Jesus não pisará nessa terra. Jesus vai, já entendemos em 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, quer dizer, nas nuvens. Nós vamos encontrar com o Senhor lá.
Então, falando de rapidez, e quando paramos para meditar nessa rapidez, isso quer dizer que nós temos que estar preparados, nós temos que estar atento, procurarmos a não brincar com o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque não vai dar tempo de alguém consertar, dizer assim, não, peraí, deixa eu fazer um conserto porque eu não estou bem com meu irmão, tem alguma coisa que eu preciso resolver, e não vai dar tempo. Então por isso que temos que estar bem atento e preparado. Então observe nas palavras de Jesus que vai estar dois no campo, um vai ser tomado, o outro vai ser ficado. E alguém pode pensar assim, um é crente, o outro é descrente. Não, pode ser dois crentes. Um é crente, mas o outro está, como se diz assim, em falta. E aí não vai dar tempo resolver. Tem dor no telhado, tem dor no moinho, um será tomado, um será ficado. Tem dor no leito, um vai ser tomado, outro ficado. Imagina que tem um casal no leito, né? E aí, um vai ser tomado, o outro vai ser ficado. Imagina que tem um que não está de acordo com a palavra de Deus. Aí podemos entrar naquele detalhe, né? Um pode ser crente e o outro não. Então, independentemente de qualquer coisa, fique firme, atento naquilo que Jesus está nos dizendo, que a palavra de Deus está nos alertando. Mas vamos lá. O segundo ponto do primeiro tópico é levados para o céu. Então veja que nós vamos ser levados para o céu. Infelizmente tem uma classe de gente aí, uma turma aí dizendo que não vai para o céu. Ele crê nisso aí que não vai, nós não podemos também discutir, né? Se fosse possível abrir a mente dessas pessoas e colocar a verdade, era maravilhoso, mas são um povo, como disse Paulo, que estão com as suas mentes cauterizadas já. Então estão dizendo que vão ficar aí. E quando se tratamos do céu, não se trata do primeiro nem do segundo céu, porque o primeiro céu, como já entendemos, é o céu atmosférico, que é isso que conseguimos ver. O segundo céu é o céu estrelar, porque é o céu dos astros, estrela, lua, sol. Mas o terceiro céu, como podemos entender, e Paulo descreve em 2 Coríntios capítulo 12, que ele diz assim, eu conheço um homem, e não sei se na carne ou no espírito, foi levado ao terceiro céu, ou arrebatado ao terceiro céu. E ele disse assim que viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito contar. Então Paulo viu coisas grandes e tremendas, mas Deus pediu segredo a ele. Ele disse assim, guarda esse segredo aí, não conte para ninguém. O que podemos entender? Aquilo que os olhos não viram, o que está escrito na palavra de Deus, o que o ouvido não ouviu, o que a mente não conseguiu captar, o que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para o seu povo. Então nós vamos para o céu. A Bíblia nos garante isso. Jesus prometeu que vem nos buscar para morar no céu com Ele, né? Para adentrarmos no primeiro passo, sermos galardoados no tribunal de Cristo, e logo após entrarmos para a boda do Cordeiro, né? E em Cantares diz assim que é como se diz assim, e levou-me à sala do banquete. Isso quer dizer que após receber os galardão, nós vamos ser convidados à boda do Cordeiro, ao banquete celestial. Que glória, né, irmãos? E nas próximas lições nós vamos estudar sobre isso. Mas vamos para frente. Olha só. O terceiro ponto do primeiro tópico é dizer assim, Jesus prometeu que virá nos buscar. O Senhor mesmo descerá da casa do Pai, onde Ele mesmo está, preparando lugar para nós. Isso é João 14, como já lemos. Então Jesus prometeu, e olha que coisa maravilhosa, Ele mesmo vai vir ao nosso encontro. O amigo do noivo vai se encarregar de levar a noiva até o meio da estrada. Eu sempre gosto de fazer a ilustração da cerimônia de um casamento, porque os irmãos imaginam que o noivo vem, a noiva vem entrando. Na nossa cultura é o pai da noiva que vem com a noiva, mas na cultura oriental
costumava o amigo do noivo vir buscar a noiva para levar para o noivo. E isso é muito interessante porque a Bíblia nos garante isso. Quem é o amigo do noivo ali? O amigo do noivo é o Espírito Santo, que vai se encarregar de levar a noiva até o noivo. Então Jesus vem até o meio do caminho. Voltando aqui, que o pai vem até o noivo, se desloca do pé do altar e vai ao encontro da noiva que o pai vem trazendo. No caso, aqui, biblicamente falando, o amigo do noivo vai vir com a noiva. E o noivo se desloca para ir ao encontro da noiva. E lá ele recebe a noiva e volta novamente para os pés do altar. Assim vai acontecer. Jesus vem ao encontro, Jesus vai vir como noivo ao encontro da noiva, e o amigo do noivo vai entregar ela no meio da estrada, né? Nos ares, para subirmos para ele, para a boda do Cordeiro. Olha que coisa, festa de noivado no céu. Esse é o maior casamento da história. Isso é interessante. Mas nós vamos chegar lá, nessa lição. A gente se alegra, irmãos, em falar, em comentar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela mexe com a gente. Coisa gloriosa. Vamos para o segundo tópico da lição, para ganhar tempo. O segundo tópico da lição vai nos falar da segunda vinda de Jesus. Então, entrar um pouquinho sobre as duas fases da segunda vinda de Jesus. O primeiro ponto vai falar sobre a segunda vinda de Jesus. Será em duas fases distintas. Então é interessante entender, irmãos, isso aqui, porque na primeira fase da sua segunda vinda, Jesus não pisará aqui nessa terra. A igreja vai ser arrebatada, como já podemos entender. Jesus vai vir ressuscitar os mortos em Cristo vão ser ressuscitados, e esses mortos em Cristo, ele vai vir de Gênesis, de Adão até o último crente salvo em Cristo Jesus. Então todos que morreram em Cristo, porque nós poderíamos entrar em detalhe aqui sobre o período intermediário dos mortos, mas nós não vamos entrar nesse detalhe, porque os que morreram em Cristo, de Adão até Jesus, podemos dizer assim, eram aqueles que estavam esperando a redenção em Cristo, esperando a redenção, porque o sacrifício era transitório na antiga aliança. Então eles esperavam o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Então eles esperavam a redenção. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi e desceu e prega em cadeias. Isso também é um detalhe que precisamos entender. Mas nós não vamos entrar em detalhes aqui. Só para a gente ter uma pequena ideia. Jesus vai arrebatar todos aqueles que morreram em Cristo de Adão até nós. Então vai ser arrebatado. E juntamente com eles os que estão vivos, os crentes vivos, que vão ser transformados e arrebatados, como já falei. Então são esses. Jesus não pisará na terra na sua primeira fase do arrebatamento. Então aqui no segundo ponto, do segundo tópico, as duas fases da segunda vinda. É o que estamos falando sobre a primeira fase da sua segunda vinda. Que Jesus vem para arrebatar a igreja. Mas vamos para o terceiro ponto. A segunda fase da segunda vinda de Jesus. Na segunda fase da sua vinda, há uma manifestação de glória. Né? Ele voltará à terra em poder e grande glória para estabelecer o seu reino milenial. Então, na segunda fase, Jesus vem para remir Israel, para libertar Israel das garras do anticristo e os seus aliados. É isso. Então aqui já entra a segunda fase da sua segunda vinda. Na primeira fase ele veio para arrebatar a igreja, os mortos em Cristo foram ressuscitados, nós que estamos vivos, os vivos vão encontrar com eles nos ares, vão entrar para o tribunal de Cristo, para as bodas do Cordeiro. E na sua segunda fase, Jesus vai vir com os santos anjos, com os santos e os anjos. Isso é interessante, porque entender isso aqui, porque ele vem com os santos e anjos. Jesus vem com os santos, isso significa que a igreja vai estar junto, e os anjos, para remir Israel.
para libertar Israel. Ele vai vir montado num cavalo branco. Apocalipse 19, versículo 11. Para libertar Israel. Essa é a segunda vinda, a segunda fase da sua segunda vinda. Ele vai pisar na terra, quer dizer, vai vir em poder e grande glória. Por isso que Jesus fala para os discípulos, dizendo assim, esse mesmo, os anjos que aparecem após a Jesus ir para o céu, ele vai dizer assim, esse mesmo Senhor que vistes subir, verás descer. Então é aí que ele vai descer com poder e grande glória, na sua segunda fase da segunda vinda dele, para remir Israel, para libertar Israel e adentrar no milênio. Interessante que nós poderíamos entrar em detalhes aqui, que neste momento vai haver ressurreição. Interessante também, meus queridos irmãos que vão estar acessando esse vídeo, não confundir ressuscitamento com ressurreição. Porque ressuscitamento é aquela pessoa que morreu e teve o privilégio de ressuscitar. Não é? De ressuscitar como Lázaro, como a filha de Jário, e como outros que ressuscitou e morreram novamente. Então essas pessoas morreram. Mas a ressurreição não. A ressurreição é transformação. Não vai mais, a morte não vai mais ter poder sobre essas pessoas. Então neste período aqui, Jesus vai ressuscitar. Ressuscitar quem? Os mártires da tribulação. Os mártires da tribulação vão ser ressuscitados. E esses mártires fazem parte da primeira ressurreição. É bom entender isso aqui, porque essas pessoas vão ressuscitar não da forma que aqueles que foram ressuscitados para o arrebatamento. Eles vão ressuscitar para adentrar no milênio. E essa ressurreição aqui desse dia, da vinda de Jesus em glória, na sua segunda fase, eles vão ressuscitar para entrar para o milênio. Então é importante o aluno, é importante o professor, ele adentrar, pesquisar sobre o assunto, entender sobre isso para passar para os alunos na aula que for ensinar. Então essa é a segunda fase, né? A vinda do Senhor em glória, e ele vai pisar na terra. Mas vamos para frente. Vamos para o terceiro tópico da lição. Por que cremos que ele virá? Ele virá como prometeu, melhor dizendo. Ele virá como prometeu. Jesus prometeu, ele vem. Aí uma interrogação aqui, por que cremos que ele virá? Porque ele afirmou que viria. Então nós cremos que Jesus vem porque ele prometeu, ele mesmo prometeu. E ele vem para buscar a sua igreja. Né? Interessante porque então temos evidências concretas da segunda vinda de Cristo. Há mais de 300 referências bíblicas no Novo Testamento que falam da sua segunda vinda. Para ser preciso, 318 vezes. Então como não crer que na vinda ou no arrebatamento da igreja? Então nós cremos porque ele prometeu e a palavra dele reafirma que Jesus vai vir nos buscar. O segundo ponto do terceiro tópico vai dizer assim, ele conforta os discípulos com a sua palavra, com as suas palavras. Jesus dá uma palavra de conforto aos seus discípulos, como eu falei no início. Não é que os seus discípulos estavam ali preocupados, turbados. Não é isso? Ele diz assim, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. E na casa do meu pai há muitas moradas. E ele disse assim, eu virei outra vez para buscar vocês. Então ele conforta. Esta é uma palavra de conforto para todos nós. Jesus vai vir nos buscar. O terceiro ponto do terceiro tópico, os anjos também confirmaram. Eu até falei já, né? Que quando os discípulos estão ali olhando para o céu, lá no Monte das Oliveiras, na ascensão de Jesus aos céus, e uma nuvem o cobriu, enquanto os anjos aparecem e dizem assim, varões galileus, né? Porque estáis com os olhos fitados aos céus? Né? Esse mesmo Senhor que viste subir vai ver descer, ele vai vir.
Então isso foi uma confirmação das palavras de Jesus, os anjos dizendo que ele viria para buscar a igreja. Né? E isso também fala das duas fases de, da segunda vinda de Jesus. Ele vem para arrebatar, vem para libertar Israel e para implantar o governo de Cristo na terra, que é o governo, é o milênio. Então aqui isso é muito interessante porque nos ajuda a termos uma esperança viva dentro de nós. Então que Deus continue abençoando, lhe dando graça, lhe enchendo da presença dEle. Vamos continuar, não vamos perder tempo com coisas vãs desta terra, perder tempo com coisinhas que não nos levam a lugar nenhum, que não tem nada a ver, intriguinha, disse-me-disse, coisas que não traz edificação. Meus queridos irmãos, vamos a cada dia chegar mais perto de Deus, porque isso é que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos dá alegria na presença de Jesus. Fica todos com Deus e que Deus continue abençoando a cada um, em nome de Jesus.